Hoje eu quero te falar um pouquinho sobre como montar um cardápio de forma estratégica para que você consiga aumentar aí de 15 a 30% do seu faturamento somente modificando o seu cardápio. E como que a gente faz isso? Através da engenharia de cardápio. Para quem aí nunca ouviu falar, engenharia de cardápio são técnicas que foram desenvolvidas por um professor chamado Donald Smith, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em 1982. Vejam que já faz bastante tempo. E é isso mesmo. Ele, ao longo dos estudos que ele desenvolveu, ele percebeu que existe aí um padrão de consumo das pessoas, uma maneira de obter mais controle sobre os próprios ingredientes e pratos do cardápio e uma maneira de fazer com que isso dê um resultado maior e uma lucratividade muito maior para o restaurante, simplesmente por pensar o cardápio de forma mais estratégica. E essa é então a engenharia de cardápio, para quem ainda não ouviu falar. Para quem já ouviu, que bom, sinal de que já está ligado que existem estratégias para que a gente melhore o nosso lucro, além, é claro, da mudança do ambiente, né, da mudança dos pratos, do controle dos custos. Existe aí uma maneira da gente pensar o cardápio para que a gente possa ser muito mais assertivo e também conduzir o cliente para que ele consuma os itens que são mais interessantes para a gente como dono do restaurante, certo? Bom, a engenharia de cardápio, ela é uma estratégia, então, que te ajuda a aumentar o faturamento através do cardápio, e ela é dividida em 4 fases, né? São 4 itens que ele checa e trabalha para que esses resultados aconteçam. A primeira delas é a questão da aplicação visual, que eu vou explicar um pouquinho aí ao longo do vídeo. O segundo item é o índice de popularidade desses pratos. O terceiro é o centro de custo. E o quarto é a manutenção e o controle desses pratos e desses custos. Bom, vou falar um pouquinho então a respeito do centro de custo. O que seria aí para ele o centro de custo? Centro de custo nada mais é do que você ter uma ficha técnica de cada um dos seus pratos, de forma muito bem desenvolvida e organizada. E aí eu tô falando de você ter uma ficha técnica de verdade, né? E o que tem nessa ficha técnica? Ali você vai ter a foto do seu prato, que vai ser aí a padronização de como ele deve ser servido. Você vai ter os ingredientes que você utiliza nesse prato. Você vai ter o custo de cada um dos ingredientes, você vai ter o tempo de preparo, a maneira de se preparar esse prato, e você vai ter também aí o custo e o lucro em cima de cada um desses pratos. A ficha técnica, ela é fundamental para que vocês consigam se organizar e ter uma padronização de cada item que você vai ter dentro do seu cardápio. Bom, então aí o primeiro item já está feito, você sabe que precisa ser a ficha técnica. O segundo ponto, muito importante, é você listar por ordem de popularidade cada um dos pratos que você vai ter no seu restaurante. Então é super bacana você pegar aí e revisar quais foram os pratos que mais saíram no restaurante, quais são os pratos mais populares, os pratos que os clientes procuram mais, né? Pedem normalmente no seu restaurante. Obviamente que é importante vocês também avaliarem se o custo dos pratos que mais saem tá bacana, tá alinhado, de acordo com a sua ficha técnica, né? Então tudo tá interligado, mas é bacana você categorizar aí os pratos de acordo com a sua popularidade. Então, por exemplo, a massa X sai mais, depois vem a massa de tal jeito, depois vem a entrada tal, e aí você faz uma ordem crescente, né, dos pratos que mais saem, começando com o mais, depois indo pouco a pouco, à medida que vai diminuindo as quantidades, né, mas começamos com o mais vendido e vamos aí organizando em sequência os demais. Agora que você já organizou a sua ficha técnica de cada um dos itens do restaurante, depois organizou por ordem, né? Categorizou quais são os mais vendidos e os menos vendidos.
você precisa ter um controle e a manutenção desse cardápio. Como que ela é feita? A cada 30 dias você tem que sentar e revisar tudo isso que você montou, falar, né, eventualmente conversar com um cliente ou outro, perguntar se isso que você fez foi legal, né? E não é comentar com o cliente sobre o cardápio que você alterou diretamente. É perguntar se ele gostou dos pratos, se tem um prato que ele prefere mais, se tem algum prato que não é interessante para ele, para que você possa estar aí sempre reorganizando esses itens, né? Esse planejamento. É mais ou menos como quando a gente vai aí começar o ano e a gente faz um planejamento anual, né? E daí desse planejamento anual a gente esmiuça ele em mês a mês. É mais ou menos isso que funciona essa parte de revisar, né? Você monta o cardápio em cima daquilo que você está acreditando, em cima dos dados que você tem, e você testa ele por um período aí de 30 dias. Depois você revisa para ver se não precisa alinhar, retirar um prato, mudar para outro, para você sempre estar aí com o seu cardápio atualizado de acordo com o seu público, né? Porque não existe certo ou errado, e sim um cardápio que vai estar aí atendendo o seu público. Bom, agora que você já tem centro de custo, você já tem ficha técnica, você já sabe como revisar esse cardápio, né? A cada 30 dias já tem aí quais são os mais populares e menos populares. Vamos aí para a quarta estratégia, que eu acho que é uma das, não é a mais importante porque todas são importantes, mas é uma extremamente estratégica na hora de vender os produtos do cardápio, que é a aplicação visual do seu cardápio. Gente, não é à toa que eu falo 1 milhão de vezes que o cardápio tem que ter fotos, que você precisa ter fotos bem apresentáveis no seu cardápio, que o excesso de pratos nem sempre te ajuda, pode ser uma estratégia do seu negócio, mas pode ser também um grande complicador você não ter fotos e você ter um excesso de itens no seu cardápio. Mas quando eu me refiro à aplicação visual, eu estou querendo dizer que existem estratégias para que você faça com que o seu cliente consuma determinados produtos de acordo com com o seu desejo. E existem 2 estudos, né, que eu conheço pelo menos, devem ter outros, enfim, sempre estão acontecendo novos estudos. Mas um deles é que nós olhamos o nosso cardápio como a gente lê um livro, né? Então a gente começa em cima e vai lendo aí os itens abaixo. E existe também um estudo inclusive da engenharia de cardápios, que fala que a gente começa olhando o cardápio pela parte superior e pelo canto direito do cardápio. Então, eu prefiro juntar essas 2 técnicas, né, essas 2 pesquisas em uma só. Ou seja, começamos na parte superior, como um livro, no canto direito. Né? E eu já testei isso comigo e é exatamente o movimento que eu faço. Eu olho no superior e olho para a direita. Inclusive, já presenciei vários restaurantes com cardápios onde na barra superior eles têm as fotos dos principais pratos e na barra da direita. E não é à toa que eles fazem isso, é pensado estrategicamente para que as pessoas consumam mais aqueles pratos que estão ali. Né? Então ele fala que a gente tende a olhar na parte superior e no canto direito do prato. Então é fundamental que você pense os pratos que você gostaria realmente de vender, que são os mais populares e que são os mais lucrativos para você, ficarem aí na parte superior do seu cardápio. Logo, os que estão mais para o final são os menos visíveis, né? São os menos consumidos. Então você pode estar aí pensando nos produtos que são mais rentáveis para você estarem na parte superior do cardápio e os itens que são menos rentáveis ficarem aí na parte de baixo do seu cardápio. Uma outra pesquisa que foi realizada num hotel, onde eles entregaram um cardápio para um determinado público, onde no preço de cada um dos itens tinha o cifrão. E eles entregaram para um outro grupo um cardápio sem o cifrão, né? Ali onde tem o preço do produto, uma parte tinha cifrão na frente do valor e outra parte não tinha cifrão.
E eles perceberam que os cardápios que foram recebidos por essas pessoas que não tinham cifrão, elas consumiram muito mais do que aquelas pessoas que receberam o cardápio com o cifrão. Então, estudos nos mostram que não colocar o cifrão na frente do valor do prato auxilia para que você venda mais. E associado a isso, eu já peguei vários cardápios assim, que ele tem a descrição do prato e no final tem o preço. E esse preço, ele tá onde? No canto direito do cardápio. Então, aí também não é legal, porque a pessoa ela vai começar a olhar o cardápio, ela já vai direto pro valor e ela vai começar a comparar os pratos pelo preço e não pelos seus ingredientes. Então, é legal vocês colocarem a descrição do prato e embaixo colocar o preço e não no final. Aí é uma boa estratégia, que a pessoa valorize mais os ingredientes que estão no prato e menos o valor de cada produto. Interessante, né? Mas tudo isso que eu tô falando são estudos, são pesquisas que eu fui atrás e eu percebo nas grandes marcas, nas grandes redes, que eles seguem esse tipo de estratégia e realmente funciona, realmente dá muito certo. Uma outra dica aí, seguindo na aplicação visual do cardápio, né? Então pensar sempre um volume adequado de pratos, né? Sem excessos de pratos. Tem um restaurante que eu gosto muito, que é uma rede nacional, não vou mencionar o nome, mas ela tem cerca de 120 pratos no cardápio. Gente, eu não sei se homem também é assim, mas mulher tem um sério problema com excesso de pratos no cardápio, porque ela fica completamente perdida, ela não sabe o que pedir, porque ela tem tanta opção na frente dela que ela se perde. Mas brincadeiras à parte, não é só as mulheres. Existe uma pesquisa mesmo mundial que mostra que o excesso de pratos ele acaba causando uma confusão mental nas pessoas e elas acabam ali ficando meio perdidas. E essa rede que eu gosto muito, mas que realmente cada vez que eu vou lá é extremamente difícil, eles têm 120 itens no cardápio deles e nenhum deles tem foto. Agora imaginem vocês com uma lista de 120 pratos e você não tem uma foto para olhar. Eu realmente sou aquela pessoa que levanta a bandeira para cardápios com foto. Porque faz toda a diferença, a gente come com os olhos, gente, ninguém venha me dizer que não come com os olhos, porque a gente come com os olhos. Observem lá o McDonald's, como é que é as fotos deles, são completamente diferentes daquilo que a gente recebe, não é mesmo? Tem uma marca até que eu acho que é o Burger King, que tem uma fumacinha saindo dos hambúrgueres. Gente, isso é estratégia de marketing para vender o hambúrguer. A gente não recebe aquele hambúrguer do jeito que a gente vê na foto, mas a foto é maravilhosa e a gente compra por conta da foto que a gente vê. Então, pensem na foto do cardápio de vocês. Mas agora, brincadeiras à parte, continuando no nosso assunto relacionado à aplicação visual do cardápio, outro ponto super interessante que também foi pesquisado e foi confirmado, de que quando a gente quer dar prioridade para vender um determinado prato, é legal a gente colocar, além da foto dele, colocar uma caixinha em volta dele, escrever um asterisco nele, ou escrever dica do chefe, ou prato especial do chefe. Uma outra maneira também de fazer com que as pessoas consumam mais determinados produtos, determinados itens do seu cardápio, é utilizar adjetivos, né, no nome, tanto no nome ou nos produtos. Então, por exemplo, maionese especial do chefe, geleia de pimenta da casa, maravilhoso e suculento bife parmegiana, enfim, utilizar adjetivos, né? Todo e qualquer adjetivo, frango com uma camada crocante, enfim, de alguma coisa, né? Utilizar adjetivos, eles realmente têm o poder de nos fazer pensar naquele adjetivo e automaticamente sentir desejo na hora de consumir.
É super importante também que você busque treinar a sua equipe com essa nova estratégia de cardápio. Então, diversas vezes as pessoas chegam no restaurante e pedem uma indicação pro garçom, né? Ah, me indica aí qual é o melhor prato da casa, ou qual é o prato mais pedido, o drink mais pedido. Nesse momento, se a sua equipe está treinada, ela pode estar indicando aí os produtos mais rentáveis para você. Claro que você tem que ser honesto, né? E tá realmente passando algo que é bacana para o seu cliente, né? Ninguém tá aqui falando para que você venda algo que não seja correto, enfim, tem que ser prazeroso para o cliente consumir aquele prato, né? Mas existem pratos que são mais rentáveis para você. Então, se você pede que seu garçom sugira esse prato, automaticamente a chance de que ele seja consumido vai ser maior. Agora, continuando aí nas pesquisas, existe uma outra pesquisa também que fala que os nomes criativos nos pratos aumentam em até 27% a sua venda. Olha que bacana, né? Já estive em vários restaurantes que criam nomes super interessantes para os seus pratos e acabam criando uma curiosidade a mais para o seu cliente, né? Principalmente se você tem aí um tema no seu restaurante. Já fui em restaurantes que tinham super-heróis, né, na decoração, então cada prato tinha um nome de um super-herói ou um determinado, enfim, estilo de restaurante. Associar, né, o estilo do seu restaurante com os nomes dos pratos, pensar esses nomes para que eles sejam vendáveis, né? Não simplesmente colocar lá bife à parmegiana. Por que não chamar ele com um nome exclusivo, que tem tudo a ver com o seu negócio, né? Então, essa pesquisa nos mostra que aumenta em até 27% a venda. Olha que bacana. Além, então, do nome ser mais criativo, os pratos que também, né, os cardápios que possuem, além do nome criativo, uma descrição dos itens que estão sendo utilizados nesses pratos, então são o que endossa esse aumento de vendas, né? Porque ainda mais se você utilizar algum produto diferenciado, de alguma marca especial, ou aí nessa onda dos orgânicos, alguma coisa orgânica, ou até mesmo algo que você acredita que tem uma qualidade superior, né? Não somente só descrever. Claro que se você só descrever e ter aí um nome mais criativo, já vai estar cumprindo aí o que esse estudo nos fala. Mas daqui a pouco, se você também usa algo especial, é super bacana estar falando isso, né? Tá comunicando que você tem esse cuidado a mais. Uma outra dica bem bacana também, de vocês terem aí os menus sazonais, né? Tem alguns restaurantes que eu frequento que eles têm o cardápio normal, com fotos, por favor, com fotos. E eles têm aí um encarte menorzinho dentro do próprio menu que fazem os menus sazonais. Então ali eles têm determinados pratos que ficam somente por um período no restaurante, né? Não fica o ano inteiro, e que eles vão destacando e vão trocando esses itens sazonais. Então aí também é uma maneira de estar sempre oferecendo algo inovador para o cliente, sem ter que criar toda uma operação e mudar todo o cardápio, né? À medida que vai criando essas sugestões novas. As ofertas, né? A gente nunca pode deixar de falar das ofertas. Existem os combos, né? Que já é comprovado que eles auxiliam numa venda de um volume maior, porque as pessoas gostam de combos, né? A gente vê aí McDonald's e essas grandes redes, todas elas trabalham com combos. Então vocês podem ter aí eventualmente algumas vezes no mês, algumas vezes na semana, determinados combos para 2 pessoas, para 4 pessoas, enfim, criar de acordo com a dinâmica do seu negócio. E também outra coisa super bacana de se pensar é em determinados horários do seu restaurante que você tem um menor volume de pessoas no restaurante. Por exemplo, final da tarde, normalmente eu tenho pouco movimento. Pensar nesses momentos de pouco movimento, ter alguma promoção especial no seu cardápio. Então aí, happy hour, shopping dobro, né? Algo que a gente vê bastante.
happy hour, determinado prato com desconto de 30%, enfim, claro, sempre pensando se você tem margem para esse prato, né? Sempre tem que pegar um prato que você vai ter aí uma margem para trabalhar. Mas pensar nos horários que você tem menos movimento ou dias, né? Às vezes segunda-feira é um dia muito ruim. Então trabalhar com promoções específicas para que você possa estar aí aumentando a demanda de pessoas no seu negócio durante todos os dias da semana, né? E para fechar então, já que falamos bastante de cardápio, não adianta de nada a gente ter toda essa engenharia de cardápio se a gente não divulga esse cardápio nas redes sociais. Então é fundamental que essas próprias fotos que vocês vão fazer para ter no cardápio, vocês possam estar divulgando elas também nas redes sociais. E à medida que vai mudando, né, vocês vão tendo novos pratos, ou até mesmo vocês podem mudar a maneira de servir o mesmo prato. Mas é fundamental estar aí sempre divulgando todos os produtos que vocês servem, a procedência, né, de cada um, o cuidado que vocês têm com a produção e com o preparo dessas comidas, e para que as pessoas também saibam o que vocês estão vendendo no seu negócio, porque a internet é a segunda casa do nosso negócio, né? As pessoas vão estar lá primeiro pesquisando na internet para depois estar indo frequentar o nosso restaurante, enfim, nosso bar, nosso café.